Há um capítulo na vida que ninguém comemora, ninguém se orgulha. É aquele capítulo que o telefone para de tocar e os amigos simplesmente desaparecem. O silêncio se apodera dos dias e, pela primeira vez, você percebe que existe uma grande diferença entre estar rodeado de pessoas e realmente ter alguém ao seu lado. Esse é o capítulo solitário. É uma fase que todo homem tenta evitar, porque a solidão assusta. Ela não faz barulho, não grita, apenas fecha a porta, apaga as distrações e te coloca cara a cara com a única pessoa da qual você não consegue escapar: você mesmo. Nesse momento, as máscaras começam a cair. Você já não consegue culpar a falta de oportunidades. Não dá mais para dizer que o problema sempre foi outra pessoa. O silêncio começa a revelar tudo aquilo que o barulho escondia. E essa verdade, por mais difícil que seja, tem o poder de transformar uma vida completamente. Poucos conseguem entender isso. A maioria pensa que os maiores capítulos da vida acontecem quando tudo está indo bem. Quando tem dinheiro, aplausos, seguidores, reconhecimento e vitórias. Mas a verdade é exatamente o oposto. Os capítulos que realmente mudam uma vida costumam começar quando tudo parece estar desmoronando. É no vazio que a reconstrução começa. Quando você perde todas as distrações, sobra apenas o que realmente conta. Sobra o homem que você se tornou, o caráter que construiu ao longo dos anos, os hábitos invisíveis e as escolhas feitas quando ninguém estava olhando. Talvez seja exatamente por isso que esse capítulo é tão doloroso. Você percebe que não pode continuar vivendo da mesma forma. Percebe que passou muito tempo esperando o momento certo, acreditando que um dia teria motivação suficiente para mudar. Tempo demais sonhando com uma vida diferente, enquanto continuava repetindo as mesmas ações todos os dias. Então, chega um instante em que algo muda dentro de você. Não é um grito, não é uma explosão de coragem. É apenas uma decisão silenciosa. Uma decisão que ninguém vê nascer. Você olha no espelho e entende que ninguém pode viver a sua vida por você. Eles não podem carregar as responsabilidades que são só suas, e ninguém pode construir o futuro que você deseja além de você mesmo. Nesse momento, a solidão deixa de ser um fardo e começa a se tornar uma escola. Você aprende que disciplina vale mais que motivação, que caráter é mais importante que aparência. Aprende que os resultados são frutos de pequenas decisões repetidas por um bom tempo. Compreende que os dias comuns, aqueles que parecem não ter significado, são exatamente eles que constroem destinos extraordinários. Você começa a perceber que a vida não muda em um único dia, mas em milhares de dias que parecem iguais. Momentos que ninguém vê seu esforço, dias em que ninguém acredita no seu sonho, mas ainda assim você tem perseverança. Dias em que o medo aparece, enquanto uma voz interna continua dizendo: apenas mais um passo. E é esse passo que separa quem sonha de quem realiza. A transformação nunca acontece quando você sente vontade. Ela acontece quando você decide agir, mesmo quando não tem vontade. Há uma força escondida dentro de cada um de nós. Uma força que fica adormecida enquanto a vida é confortável, enquanto tudo flui facilmente e sempre há alguém para resolver os problemas. Mas quando a solidão chega, quando as dificuldades aparecem e ninguém está lá para te salvar, essa força finalmente desperta. Você descobre que é mais forte do que pensava, mais inteligente do que acreditava, mais preparado do que imaginava. A dor apenas revelou o que sempre esteve dentro de você. Hoje, você possa estar vivendo exatamente esse capítulo. Talvez ninguém saiba da batalha que acontece na sua mente. E também ninguém perceba quantas vezes você sorriu por fora enquanto estava desmoronando por dentro. As pessoas podem ver apenas os resultados da sua vida, sem ideia das guerras silenciosas que você enfrenta todos os dias. Mas uma verdade precisa ser lembrada. Os capítulos mais importantes nunca têm plateia. Enquanto o mundo está distraído observando quem venceu, há alguém, em silêncio,
construindo sua própria vitória. Enquanto alguns buscam reconhecimento, outros se dedicam a ganhar competência. Enquanto muitos procuram atalhos, poucos estão criando raízes profundas. E árvores com raízes profundas sobrevivem às maiores tempestades. Não tenha medo desse silêncio. Não tenha medo de caminhar sozinho por um tempo, ou medo de desaparecer por alguns meses para reconstruir sua vida, porque existe uma diferença gigante entre estar perdido e estar em preparação. Quem está perdido anda sem rumo. Quem está se preparando continua caminhando, mesmo sem ver o destino claramente. Confie no processo. A madrugada difícil fortalece sua mente. Cada renúncia fortalece seu caráter. E o fracasso ensina algo que nenhuma vitória conseguiria. E a lágrima limpa uma parte da alma que precisava ser transformada. Nada disso será em vão se você decidir aprender com suas experiências. Um dia, ao olhar para trás, você perceberá que o capítulo solitário nunca foi o fim da sua história. Foi o início da pessoa que você precisava se tornar. E ali nasceu sua disciplina, sua coragem e sua maturidade. Foi aonde morreu a necessidade de aprovação constante. E você deixou de viver para impressionar os outros e começou a viver para honrar suas crenças. E quando esse dia chegar, você entenderá uma das maiores verdades da vida. As maiores transformações acontecem em lugares onde ninguém está olhando. Os maiores guerreiros são forjados sem plateia. Os maiores líderes aprendem primeiro a liderar a si mesmos. E os homens mais fortes não nasceram assim. Eles apenas sobreviveram aos capítulos que quase destruíram quem eram. Portanto, se hoje você se vê vivendo o seu capítulo solitário, não fuja dele. Passe por cada página, aceite cada desafio, enfrente cada silêncio. Porque talvez este seja exatamente o capítulo que, anos depois, você vai contar com gratidão. Não porque foi fácil, mas porque foi nele que você deixou de apenas existir e finalmente começou a viver.